TV Câmara, a TV do povo de Natal. A Assembleia Legislativa aprova texto que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Desrespeito entre motoristas e ciclistas tem provocado acidentes e a principal causa é a ausência das ciclovias na cidade. O Hospital de Campanha de Natal apresenta queda no número de atendimentos. Mesmo assim, a unidade segue em funcionamento até dezembro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte emite nota sobre aglomerações em atos de campanha aqui no estado. E você vai conferir uma entrevista com a assessora de comunicação da CDL Natal, Luciana Tito. Ela vai falar sobre a Liquida Natal que movimenta o comércio da cidade. Esses são alguns destaques do Câmara Repórter desta terça-feira, 29 de setembro de 2020. Começa agora. Olá, tudo bem? Depois de 6 meses suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus, o Câmara Repórter está de volta para manter com você o compromisso da informação. Apesar de algumas atividades ainda estarem suspensas na nossa programação, a TV Câmara Natal não parou. A decisão do retorno gradual da programação foi pautado nas medidas de segurança dos órgãos de saúde e também resguardado pela queda dos casos de Covid-19 aqui no estado. É bom mesmo estar de volta e agora vamos às notícias. A Assembleia Legislativa aprovou e promulgou nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional que altera o regime de previdência dos servidores do estado. A matéria foi aprovada com 6 emendas, entre elas a que estabelece as cotas de contribuição, que variam de 11% a 18%, de acordo com a faixa de renda. Edesiane Moreno tem os detalhes. Após amplo debate, deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, dia 29, em segunda votação, a proposta de emenda constitucional PEC 2/2020, que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. 21 deputados votaram a favor da proposta, 2 contra e 1 abstenção foi registrada. 6 emendas que alteram o projeto inicial apresentado pelo governo do estado foram aprovadas por unanimidade. A reforma tramita na Assembleia Legislativa desde fevereiro de 2020, quando o governo enviou o texto original. Desde então, diversas modificações foram feitas pelos deputados, todas elas em acordo com a equipe econômica do governo. E a campanha eleitoral começou oficialmente no último domingo, mas infelizmente os candidatos já vêm dando mau exemplo. É que em alguns municípios foram registradas aglomerações em movimentações políticas durante o final de semana. E por causa disso, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, falou que vai aplicar normas de segurança para evitar as aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. Hugo Fernandes tem os detalhes. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte emitiu uma nota sobre as imagens de aglomerações em atos de campanha aqui no estado. Sobre esses registros realizados em alguns municípios potiguares, o TRE fez o seguinte esclarecimento. Conforme reconhece o Supremo Tribunal Federal, os poderes executivos estadual e municipal têm autonomia e dever de definir e principalmente de fiscalizar o cumprimento das regras sanitárias estabelecidas por cada ente. A Justiça Eleitoral contribuiu apresentando o plano de segurança sanitária para ser implementado durante a campanha eleitoral e as eleições municipais deste ano e está à disposição para consulta pública no portal do TSE. O www.tse.jus.br. No último sábado, véspera da largada da campanha eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou as recomendações da Justiça Eleitoral para o período de campanha. Apesar do dever de fiscalizar as infrações das normas de biossegurança não ser da Justiça Eleitoral, o TRE reforça as recomendações mencionadas, orientando candidatos e partidos a se adequarem às normas sanitárias. O TRE orienta também o Poder Executivo a tomar medidas cabíveis para a fiscalização das normas.
Combater as fake news nas eleições 2020. Esse é o objetivo da campanha Fato Sem Fake, coordenada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Edesiane Moreno tem os detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, criou a campanha Eu Voto Sem Fake contra a desinformação. O principal objetivo da iniciativa é passar informações precisas sobre todo o processo eleitoral, como os cuidados sanitários no dia da eleição, funcionamento do fluxo de votação e as orientações para os eleitores em relação à apresentação dos documentos no momento da votação. Entre as principais recomendações do TSE estão seguir os canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, baixar os aplicativos do TSE, como, por exemplo, o e-Título, versão digital do título de eleitor, o mesário, usado para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições, e o Pardal, criado para receber denúncias sobre irregularidades em campanhas eleitorais. Outro importante aliado na campanha será o assistente virtual via WhatsApp, que o tribunal lançará em breve para esclarecer diversas questões sobre o processo eleitoral. E uma boa notícia agora para os pais. A rede de atendimento de urgência e emergência pediátrica de Natal foi ampliada. Os pacientes contam com 5 unidades de pronto atendimento para atendimento especializado de crianças e adolescentes. A partir desta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar o atendimento de urgência pediátrica aqui em Natal. Quem vai explicar como vai funcionar e que unidades vão atender é o secretário Jorge Antunes, secretário municipal de saúde aqui de Natal. Bem, secretário, como é que vai funcionar esse serviço? Como ele funcionava antes e como ele vai funcionar a partir de agora? Essa unidade de pronto atendimento, na área da pediatria, contava apenas com 3 unidades que disponibilizavam esse serviço. Nós tínhamos a UPA de Pajuçara, a UPA de Cidade da Esperança e concentrávamos uma boa parte do atendimento no nosso hospital municipal. A perspectiva, a proposta que nós estamos lançando é de ampliação desses postos de atendimento. Nós vamos colocar à disposição da sociedade mais a unidade de satélite, Potengi, o Hospital dos Pescadores nas Rocas e a unidade mista de Mãe Luísa, de modo que facilite a vida do cidadão e que a gente possa levar mais para perto da residência desse povo, dessa população, desse usuário que precisa do serviço, essas unidades de pronto atendimento, onde funcionarão 24 horas com toda uma infraestrutura voltada para a urgência pediátrica. Então, só para fixar bem, né, na memória de todo mundo, que unidades são essas e quem precisar do serviço precisa levar um documento específico, o que precisa fazer? Perfeito. O documento, na realidade, um documento de identificação e o cartão SUS. Só são esses 2 documentos. E nós teremos a disponibilidade de UPAs como satélite, Cidade da Esperança, a UPA de Potengi, Pajuçara, o Hospital dos Pescadores e a unidade mista de Mãe Luísa. E qualquer tipo de urgência agora é um atendimento que vai trazer mais tranquilidade, né, para os pais que estavam precisando, né, dessa ampliação. Perfeito. Qualquer atendimento pode se dirigir a uma dessas unidades. Se for um caso de muita complexidade, um caso de politrauma, por exemplo, aí nós faremos os primeiros atendimentos e levaremos o paciente para uma unidade que tenha o perfil desse atendimento do politrauma. Mas a urgência clínica, de uma forma geral, nós vamos atender todas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o atendimento é 24 horas. E aí, realmente é muito importante mesmo esse serviço tão ansiado pela população, pelos pais na rede pública municipal. E ainda falando em saúde, está em funcionamento há 4 meses para atender os casos exclusivos de Covid-19 o Hospital de Campanha. E a constatação é de queda no número de internações. A expectativa é de integrar o local até a rede municipal de saúde. Em funcionamento há 4 meses, o Hospital de Campanha de Natal, estruturado para o atendimento de casos de Covid-19,
hoje já apresentam uma redução no número de atendimentos. Do total de 120 leitos entre enfermaria e UTI, apenas 10% das internações são de pacientes diagnosticados com coronavírus. Ele foi estruturado num tempo recorde e no momento apropriado, exatamente com uma missão definida, e essa missão foi cumprida. Nós temos salvado muitas vidas lá, inclusive mantemos ainda aquele hospital funcionando como uma retaguarda, embora ele esteja agora no momento, graças a Deus, sendo subutilizado, visto que dos 100 leitos de internação clínica que nós temos, apenas 20 pacientes estão internados. Desses 20 pacientes, a metade não é Covid. O hospital conta com 450 profissionais de saúde que atuam na linha de frente durante a pandemia. Estrutura que proporcionou o atendimento de mais de 750 pessoas, 560 altas hospitalares e menos de 10% do total do número de mortes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de Covid-19 em queda aqui em Natal proporcionou um desafogamento de leitos no hospital de campanha. Mesmo assim, os atendimentos aqui devem continuar pelo menos até dezembro. Temos que ter muita cautela, esse vírus ele é totalmente desconhecido, embora nós já tenhamos aí um domínio pelo menos parcial dessa situação, mas por precaução nós vamos mantê-lo assim. E até dezembro também nós teremos uma definição do nosso prefeito se nós vamos incorporar aquela unidade à nossa rede de assistência ou se o Ministério do Trabalho ou o Tribunal Regional do Trabalho vai querer aquele prédio de volta. Mas o atendimento aqui só é possível após a regulação. O paciente com sintomas do novo coronavírus deve buscar primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde, nas UPAs ou nos centros de enfrentamento à Covid, que irão avaliar o caso para só depois encaminhá-lo aqui para o Hospital de Campanha de Natal. E falando em Covid-19, vamos saber agora os dados atualizados da pandemia no Rio Grande do Norte. Vamos até a redação conversar com a repórter Simone Silva. Simone, quais são os dados da Secretaria Estadual nesta terça-feira? Boa noite. Boa noite, Larissa. Os dados foram atualizados no início da tarde desta terça-feira. E a boa notícia diz respeito à taxa de transmissibilidade, o chamado RT, que é o índice que mede a capacidade que uma pessoa tem de transmitir o vírus a outra. O médio no Rio Grande do Norte está em 0,78, muito abaixo do menor índice, que é 1. Nos últimos 15 dias, o índice registrado tem sido de 0,87. Mas vamos aos números. O estado possui 69.013 casos confirmados. São 35.880 casos suspeitos. Já foram registrados 2.384 óbitos e 319 óbitos seguem em observação. Gente, porque agora vamos mudar de assunto. E ainda há mais números, 240 pessoas estão internadas no momento, 8 estão à espera de leitos clínicos e críticos e 10 aguardam por transporte para serem removidos. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos críticos é de 40%, mas nas últimas 24 horas não foi registrada nenhuma morte. Volto com você, Larissa de Souza. Realmente são boas notícias mesmo, Simone, mas eu peço que você continue aqui com a gente, porque vamos mudar de assunto. É que grupos de ciclistas realizaram na noite desta segunda uma grande mobilização na BR-101. O protesto reivindicou o respeito no trânsito aos praticantes, mas parece que houve um tumulto com motoristas. Foi isso mesmo, Simone? Larissa, foi registrado um incidente quando um motorista atropelou um ciclista durante a manifestação e houve um princípio de tumulto. Mas nós conversamos com vários ciclistas e preparamos uma matéria especial. Nas ruas e avenidas de Natal, o desrespeito entre ciclistas e motoristas é evidente e tem provocado vários acidentes, como o ocorrido na última sexta-feira na Avenida Engenheiro Roberto Freire, quando uma ciclista terminou atropelada.
Uma manifestação no início da semana reuniu 1.500 ciclistas e pediu respeito mútuo. A principal reivindicação é a instalação de uma faixa compartilhada na estrada de Ponta Negra, projeto semelhante ao existente na Avenida Prudente de Moraes, onde não há acidentes há 4 anos. Miriam Lima optou pela bicicleta há quase 20 anos e já foi vítima no trânsito. O sentimento do ciclista quando acontece isso é de revolta, sabe? Porque é um desrespeito muito grande. Se a pessoa não aceita o ciclismo como uma atividade normal ou como um meio de transporte normal, poderia pelo menos respeitar, não é? A pandemia da Covid-19 trouxe mais ciclistas para as ruas. As pessoas evitaram as aglomerações do transporte público. Além disso, com as academias fechadas, a bike foi a opção de atividade física. Durante a pandemia, o ciclismo, obviamente, cresceu bastante. As pessoas precisavam de novas atividades ao ar livre e de esportes individuais. Então, esportes que têm essa característica, como a corrida de rua também, cresceram bastante e as pessoas encontraram no ciclismo uma excelente forma de diversão e também de cuidar da saúde. A necessidade de mais segurança no trânsito é clara e exige tolerância dos dois lados, de ciclistas e motoristas. Que respeitem a gente, que respeitem a distância, a faixa de distanciamento entre o ciclista e o motorista. Quando ele for ultrapassar um ciclista, ele deve manter no mínimo uma faixa de 1,5 m e que dirijam com menos velocidade quando vejam um ciclista circulando nas ruas. Enfrentar o trânsito do dia a dia de uma capital não é fácil para ninguém. Tanto o ciclista precisa respeitar as normas de trânsito, como o trânsito também precisa respeitar os ciclistas. A Secretaria Estadual de Infraestrutura, o DER, o DETRAN e a STTU devem se reunir na próxima quarta-feira, 30 de setembro, para viabilizar a implantação de uma faixa compartilhada provisória na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Realmente é uma pauta importante. E como estamos aí em tempo de campanha eleitoral, fica a dica para os candidatos pensarem em políticas públicas que incluam aí no trânsito a segurança aos ciclistas da nossa cidade. Os produtores que não apresentarem a declaração de vacinação do rebanho contra a brucelose serão impedidos de transportar os animais. A medida é para evitar uma possível pandemia da doença no estado. Lembrando que a brucelose é uma doença infecto-contagiosa que também pode ser transmitida para seres humanos. A partir do dia 13 de outubro, os produtores que não vacinaram e declararam os rebanhos contra a brucelose não poderão mais emitir a guia de trânsito animal, ou seja, o produtor será proibido de movimentar os animais da propriedade rural até que regularize a situação vacinal do rebanho. Além disso, segundo o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte, os produtores de leite nessas condições não poderão fornecer laticínios ao Estado. O IDIARNE reforça a obrigatoriedade de vacinar e declarar as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa que afeta bovinos, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. Além disso, a doença também pode ser transmitida para os seres humanos. A única forma de prevenção é pela aplicação da vacina B19. Os produtores inadimplentes devem regularizar a imunização dos rebanhos e procurar um escritório do IDIARNE, Emater ou Secretaria de Agricultura mais próxima para realizar a declaração dos animais. A seguir, INSS prorroga prazo para a prova de vida dos beneficiários. E também uma entrevista com Luciana Tito, da CDL Natal. Ela vai falar sobre a Liquida Natal no comércio natalense. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infanto-juvenil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 70%.
O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. A duplicação da reta Tabajara na BR-304 deverá ser concluída em dezembro de 2021. A informação foi divulgada pelo DENIT, que também anunciou que a via vai ser privatizada em 2022. A duplicação da via superou todos os orçamentos e encareceu ao longo dos anos por causa das inúmeras paralisações do serviço. A obra iniciada em 2014 custava 50 milhões de reais, mas quando for concluída vai custar mais de 300 milhões de reais. E agora o recado é para os aposentados e pensionistas. Do INSS. O prazo para a declaração da chamada prova de vida foi prorrogado. A nova data para os servidores federais aposentados e pensionistas prestarem contas com a Previdência Social é até 31 de outubro. Os servidores federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos não precisarão fazer até o dia 31 de outubro a prova de vida anual, o recadastramento. O adiamento foi publicado no Diário Oficial da União e tem o objetivo de evitar o contágio dos beneficiários pelo novo coronavírus, tendo em vista que a maioria dos servidores são idosos e integram o grupo de risco da doença. Os beneficiários que tiveram o pagamento das pensões e das aposentadorias suspensas poderão solicitar o restabelecimento do benefício via SIGEP, no site www.gov.br. A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal definirá posteriormente a forma e o prazo para a realização da comprovação de vida dos servidores contemplados com a suspensão da prova e também dos servidores que tiveram o restabelecimento do pagamento. Muita gente aproveitou a pandemia para reformar a casa. E diante de tanta procura nos estabelecimentos, os materiais de construção estão mais caros. Devido a essa pandemia, houve uma queda na produção dos itens e com esse aumento da procura, a chamada oferta e demanda, foi inevitável a subida dos preços. Desde o início da pandemia, itens de material de construção registraram alta, pesando no bolso de quem planejava construir ou reformar em 2020. Francisco Júnior, que presta serviços de construção, percebeu o salto nos preços. O acréscimo refletiu também no valor final aos clientes, que agora pagam cerca de 20% a mais pelos serviços. O cliente, se ele reclama muito das coisas que aumentaram. Quando a gente vai dar orçamento de gesso ou uma obra, o gesso subiu, o cimento subiu, os fios subiram, as ferragens subiram, que é o item principal, as ferragens, laje, estrutura e mão de obra também subiu.
Então, muitos orçamentos feitos, os clientes estão desistindo, porque aumenta um pouco. Cimento e tijolo foram os grandes vilões, junto de outros materiais, como os revestimentos. De acordo com o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, entre abril e julho, o cimento registrou aumento de 10% em 95% das 462 empresas consultadas. Entre os motivos para o reajuste está a liberação do auxílio emergencial do governo federal, que tem estimulado o aumento nas vendas. Por outro lado, a oferta não tem dado conta da demanda. O resultado tem sido o aumento dos preços para o consumidor final. As cerâmicas realmente diminuíram o quadro de funcionários, né, por questão da pandemia, e fizeram que antigamente fariam 20 mil tijolos por dia, por exemplo, começaram a fazer 3, 4. Isso faz com que a demanda seja muito grande, pouco produto no mercado, certo? E os preços realmente tendem a subir bastante quando acontece a situação. Que está caro, todo mundo percebeu, mas como saber se o valor cobrado é abusivo? O Procon Natal orienta os consumidores a ficarem atentos. Primeiro, ele deve fazer a pesquisa de preço, ele deve verificar em outros estabelecimentos o valor cobrado e sempre buscar referência de amigos, familiares, de pessoas que fazem compras nesse segmento. E a Liquida Natal já movimenta o comércio da cidade. As promoções que oferecem descontos atrativos aos consumidores seguem até 4 de outubro. E sobre isso eu converso agora com a assessora de comunicação da CDL Natal, Luciana Tito. Olá, Luciana. Os comerciantes estão animados com as vendas nesses primeiros dias? Boa noite, Larissa. Estão sim. A Liquida Natal esse ano ela tem um sentimento ainda maior de aquecer as vendas. É um sentimento de retomada e de recuperação da economia. Algo que depois dessa parada que a gente teve com a pandemia era tão necessário. Então, os comerciantes estão otimistas, tem muitas ofertas aí na cidade e os consumidores podem e devem ir às compras. Já dá para saber quais são os segmentos que estão sendo mais procurados nesse momento? Larissa, existe uma variação muito grande, porque de acordo com o comportamento do consumidor. Mas eu posso lhe dizer que as lojas de vestuário e calçados são as que mais aderiram à campanha esse ano, né? Habitualmente a gente tem lojas de eletrodomésticos, móveis, informática, mas vestuário e calçados sempre domina mais, até porque é o mix maior de produtos que a gente tem hoje de empresas aqui na capital. Tá certo, então. A expectativa é que esse aumento das vendas nesse período, até 4 de outubro, seja de quanto, né? Já que a economia está precisando dessa aquecida, não é mesmo? Olha, a gente achou melhor não trabalhar com expectativa em números, sabe, Larissa? A gente sabe que existe uma demanda reprimida, tanto de venda como de consumo. Então, a gente não estipulou um valor, mas a gente acredita sim que o consumidor vai às ruas, as ofertas estão, né, acessíveis. A gente está fazendo uma liquida híbrida, com venda online e com venda em loja física. Então, a gente ganhou uma loja a mais. Na hora que a gente ganha uma loja a mais, a gente acredita que tenha mais vendas. Então, a gente não fez uma projeção, mas é um sentimento otimista. E a gente acredita que a liquida vai aquecer as vendas nesse segundo semestre, porque depois da liquida vai vir aí Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Então, a gente acha que a gente está dando o start no aquecimento das vendas do segundo semestre. Então, a gente espera tudo isso mesmo, né? Essas boas vendas aos comerciantes. Obrigada, Luciana, pela sua participação. E só reforçando, né, que a liquida realmente é muito importante para esse segmento diante dessa pandemia. Houve muitas demissões e aí precisa ser retomada a economia, as pessoas comprando, né? Quem puder, claro, comprar mais para retomar esse aquecimento, voltar à geração de emprego e renda aqui no nosso estado. E é isso, o Câmara Repórter fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Outras informações você também vai conferir ao longo da nossa programação. E até o nosso próximo encontro. Tchau! Era andadinho que eu queria dar, porque eu fiquei STP, confuso, me atrapalhou.